Boa noite a todos os irmãos que aqui chegaram. Boa noite, é um prazer receber vocês aqui, a todos os nossos irmãos e também aqueles que estão nos visitando. Muito obrigado pela presença de todos. A igreja é beneficiada pela presença de vocês e o louvor segue por nós, por nossa presença, por estarmos aqui como pessoas, como indivíduos, como família e como visitantes. Você é muito bem-vindo, você escolheu o melhor lugar para estar neste domingo à noite. Muito obrigado pela sua presença, que Deus nos abençoe no decorrer desse culto que irá se desenvolver de agora em diante. Assentados mesmos, antes de começar o louvor, antes dos anúncios, vamos render o nosso espírito a Deus através de uma oração. Podem ficar assentados mesmos, só curvem a sua cabeça para uma palavra de oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, a Ti rendemos o nosso louvor, o nosso silêncio, a nossa reverência, Te rendemos o nosso coração contrito, Te rendemos o nosso espírito para que o Espírito Santo possa agir em nossa vida, agir na vida da liderança dessa igreja, agir na vida dos membros dessa igreja, agir na vida dos visitantes que aqui se encontram. Te agradecemos, Senhor, porque tão grandes coisas tem feito em nossa vida. Te agradecemos porque a Tua mão poderosa tem estado conosco durante todo esse fim de semana e te pedimos que nesta semana possamos ainda sentir a Tua mão sobre nós. Dirige os nossos atos, palavras e pensamentos. Dirige a nossa vida profissional, pessoal e espiritual. Esteja conosco, Senhor. Precisamos de Ti, carecemos do Teu amor, da Tua graça e da Tua proteção. Dá-nos um culto abençoado na Tua presença. Te pedimos por Jesus. Amém. Teremos alguns anúncios nesse momento. Fique atento às programações da Igreja do Jardim América e participe! Nesta segunda-feira, dia 17, às 7 da noite, teremos o Amigos da Balança. Elimine peso, ganhe saúde e melhore a sua autoestima. Dia 29 de novembro, teremos a celebração e revelação do Amigo de Oração. Um grande evento será promovido pelo Ministério da Mulher e envolverá 5 igrejas. O programa terá música, testemunho, sorteios e dinâmicas. Procure a Rosileia e pegue seus cartões para enviar a um amigo. No próximo sábado, dia 29, às 3 horas da tarde, no SESI de Jacareí, estaremos celebrando o poder da oração. Então, relembrando, escolha alguém por quem orar. Pegue os convites com o Ministério da Mulher. Entregue o cartão convite ao seu amigo de oração. Confirme a presença do seu amigo no dia 29. Ore e confie que o Senhor fará grandes maravilhas através da sua oração. Boa noite. Que bom que nós estamos na casa do nosso Deus, né? Viemos buscar aqui as bênçãos dele para o início de mais uma semana, né? Com certeza você já tem aí muitas coisas na cabeça que você tem que fazer ou que tem que correr atrás aí durante essa semana, né? Mas é muito importante que nós peçamos a direção do nosso Deus, do Espírito Santo, para que Ele conduza tudo, para que realmente nós sejamos vitoriosos nele. Amém? Vamos então adorar o nosso Deus através do louvor. Este é o momento que nós temos de celebrar e adorar o nosso Deus. Então vamos usar as nossas vozes louvando o nome dele. Vamos cantar o hino de número 439. Primeiro quero ver meu Salvador.
Esse hino tem uma letra magnífica, que provavelmente expressa o maior desejo do nosso coração. Primeiro ver o nosso Salvador, né? Que isso aconteça muito em breve, que Jesus muito em breve venha nos buscar e que nós tenhamos esse privilégio maravilhoso de vê-lo nas nuvens dos céus, voltando para nos resgatar. Amém? Ó, que amigo em Cristo temos, 420, porque Ele é o nosso melhor e o nosso maior amigo. Vamos louvar deste amigo maravilhoso. Nesse Espírito de Cristo nos acolhe, nos consola, nós vamos entoar o hino 357, Sob Suas Asas. Ainda que noite confie.
Deus nos diz em sua palavra que a sua casa seria chamada casa de oração. Nós acabamos de ter 3 orações cantadas aqui, com uma belíssima mensagem. E nós iremos continuar orando a Deus, desta vez ajoelhados. Senhor, nosso Deus Criador, nosso Deus mantenedor, nosso Deus Redentor. Aqui está uma parte do teu povo que te busca neste lugar que o Senhor escolheu para se revelar de uma maneira mais especial ao teu povo. E nós louvamos o teu nome por nos proporcionar este altíssimo privilégio de, após um dia de atividades para uns, descanso para outros, podermos estar aos pés da cruz de Cristo e sentirmos de perto o quanto o Senhor nos ama. Queremos, Senhor, entender um pouco mais deste amor, que é tão profundo, tão amplo e ao mesmo tempo, Senhor, tão fácil de ser sentido. Queremos, ó Pai, que este amor venha transformar a nossa vida, venha transformar os nossos gostos, as nossas preferências, venha transformar o nosso apetite, venha transformar o nosso coração. O Senhor escolheu teu servo para compartilhar este amor com a tua igreja nesta noite. Que ele seja ungido por ti e que o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escreverem a tua palavra possa iluminar o nosso coração para entendê-la nesta noite. São bênçãos e favores que pedimos confiados no amor de Jesus. Amém. Muito boa noite, amigos. Boa noite, irmãos e irmãs. É um prazer estar com vocês esta noite para juntos estudarmos a palavra de Deus. Tem alguém aqui que está sem Bíblia e gostaria de acompanhar a pregação desta noite? Porque nós temos algumas Bíblias, temos muitas Bíblias ali atrás. Só você levantar a mão. Está todo mundo com Bíblia? Sim? Se desejar, levante a mão e a gente tem Bíblia aqui, viu? Eu escolhi para nós essa meditação nesta noite, um culto de domingo, ele é um culto diferente, né? O culto de sábado é um culto de adoração, de louvor, no qual a gente vem para a escola sabatina, a escola bíblica realizada no sábado. E ontem eu estava numa igreja na zona leste de São Paulo, a igreja de Água Rasa, e eu senti muita saudade aqui de vocês, porque eu estava numa igreja muito bonita, uma igreja simpática, só que ali eu vi como a nossa igreja aqui do Jardim América é privilegiada, né? Porque na hora do estudo da Bíblia em classes, é feito tudo dentro da igreja. E os meus ouvidos já não estão tão adaptados, né, a essa forma de estudo. E aí eu vi que privilégio que a gente tem. E outra, no melhor do estudo da lição tivemos que parar. Porque lá a escola sabatina, a escola bíblica é primeiro. Então teve toda aquela coisa, né, as boas-vindas, uma tradição, como é normalmente tradicional, né? E a nossa igreja aqui é invertida, a gente já chega, já adora, né? E depois que tem a classe da escola sabatina, a classe bíblica, e a gente pode ficar lá bastante tempo até, né? Enfim,
Eu senti saudade aqui de vocês. O culto de domingo, ele é o culto do começo da semana, né? O primeiro dia da semana já se foi, e a gente, amanhã, eu creio que a grande maioria aqui tem desafios a enfrentar, não é verdade? No trabalho, na faculdade, na escola, nos afazeres, decisões. Então o culto de domingo ele tem essa característica, ser um culto de motivação para nós sairmos dispostos a enfrentar os grandes desafios. Ainda bem que na quarta-feira nós temos também um culto, que é o culto de oração. Durante 18 quartas-feiras nós estivemos aqui com o pastor Arilton, pelo menos 17 quartas-feiras ele esteve, né? Uma ele não pôde estar, quem esteve foi o Leandro, mas tivemos uma programação muito bonita. Na próxima quarta-feira nós vamos continuar com o pastor Arilton e na outra também nós vamos continuar com uma programação toda especial. Por falar em programação especial, começa hoje pela Rede Novo Tempo de Comunicação, o Viva com Esperança. Uma programação também preparada com bastante, digamos assim, bastante cuidado, né? O pastor Ivan estará pregando junto com o Quarteto Arautos do Rei, que vai estar cantando ao vivo. Começa às 10 e vai até às 11. Para as pessoas que moram no Norte e Nordeste, eles vão poder assistir de 9 às 10, né? Mas para nós é das 10 às 11. Antes, das 9 às 10, Anjos da Esperança, toda semana também. E das 10 às 11, o pastor Ivan Saraiva com o Viva com Esperança. E vocês vão ouvir bastante este nome de agora para frente, viu? Viva com Esperança. Esta é também, além do nome da série que vamos ter essa semana, especial, né? Também é o título do livro evangelístico do ano que vem. Do livro evangelístico que foi escrito pelo pastor Mark Finley e também por um médico. E ali fala sobre os 8 remédios que Deus deixou para nós termos qualidade de vida. Um livro muito bom que eu creio que você vai gostar. Eu tenho vários livros que eu gosto de ler, meus livros preferidos. A igreja estabeleceu que nós estamos num projeto chamado Reavivados por Sua Palavra, cada dia fazendo a leitura de um capítulo da Bíblia. E nós estamos no Evangelho de Mateus. Eu gosto muito do livro de Apocalipse. Ele é um livro assim que eu gosto de ler, é o meu livro preferido da Bíblia, né? Porque ele diz como as coisas vão terminar, né? Os 2 últimos capítulos trazem essa esperança maravilhosa. Mas depois do livro de Apocalipse, eu gosto de um outro livro que foi também escrito pelo mesmo autor do livro de Apocalipse. Ele escreveu o Evangelho de João. E eu gosto muito do Evangelho de João. Por quê? Porque o Evangelho de João, se nós pudéssemos colocar ali um nome, nós diríamos que é o Evangelho do encontro. É Jesus se encontrando sempre com alguém. E João, quando ele escreve, João, o discípulo amado, o apóstolo amado, quando ele escreve este livro, ele praticamente já é um dos últimos a estar vivo. Todos os apóstolos já morreram. Aliás, de todos os apóstolos, ele foi o único que teve morte natural. Ele começou a seguir Jesus muito jovenzinho, talvez aí na faixa dos seus 17, 18 anos de idade. Por isso que todos os demais já haviam morrido e ele continuava vivo. Mas Domiciano, o imperador, ele tinha tanto ódio de João, porque ele era uma testemunha viva e ocular, porque ele esteve com Cristo, que para tentar silenciá-lo, isso não está na Bíblia, mas isso é um fato histórico,
dizem que ele jogou o velhinho João dentro de uma tina de azeite fervendo, tentando assim silenciar aquele homem. Porque ele não tinha jeito, ele falava, eu vi, eu estive com ele. Né? E assim ele desafiava. É interessante que quando a gente está com Deus, e aqui tem talvez uma mensagem já para você, que veio aqui esta noite, que eu não conheço, não sei sua realidade, mas quando nós estamos com Deus, uma prova terrível como essa, ser jogados dentro de uma tina de azeite fervendo. Hoje eu fui à feira comprar bananas, não foi para comprar pastel não, viu gente? Mas eu olhando como é feito o pastel, lembrei de João. João foi jogado dentro de uma tina de azeite fervendo. E na hora que a pessoa, eu estava passando assim, aquele azeite que eu não sei, é óleo ali, né? Não sei quanto tempo está ali, enfim. Mas ele pegou aquele azeite e jogou lá e aquele barulhinho, né? Eu acredito que quando o imperador romano mandou jogar esse velhinho dentro de tina de azeite, ele esperava que ele desse os gritos mais terríveis do mundo. Mas como aquele homem era um homem que amava Deus, um homem que tinha um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, aquela tina de azeite fervendo se transformou numa banheira de hidromassagem. Porque ele não foi queimado, ele não morreu. A tal ponto do imperador ficar desesperado, ele falou, não tem jeito, então vamos silenciar esse homem, fazendo o quê? Vamos enviá-lo para a ilha de Patmos. E para lá ele foi. E lá ele teve um dos privilégios maiores que uma pessoa pode ter. Né? Ele teve uma experiência muito mais íntima ainda com Deus. Veja, uma tina de azeite não o matou. E na prisão, desterrado, ou seja, longe da sua pátria, longe da sua família, longe dos seus familiares, o Senhor apareceu a ele. E num dia de sábado, está no livro de Apocalipse, do capítulo 1, verso 10. No dia do Senhor, ele teve uma visão e o Senhor apareceu a ele. Por isso que quando eu leio o livro de João, o Evangelho de João, eu tenho essa compreensão, eu tenho essa sensibilidade. Eu digo assim, esse homem tem coisas muito importantes para nos dizer. E você vai perceber no Evangelho de João que você vai encontrar relatos que só João fala. Por exemplo, o primeiro milagre de Cristo que aparece no Evangelho de João, capítulo 2, nas bodas de Caná. Só João comenta isso. O encontro de Jesus com Nicodemos no capítulo 3. Só João comenta isso. E como é que ele ficou sabendo desse encontro? A gente, quando vai estudar a Bíblia, a gente deve fazer perguntas, questionar, né? E assim a gente vai entendendo. Eu não tenho dúvida que o próprio Cristo contou a ele. E depois, quem sabe, o próprio Nicodemos também, porque são muitos os detalhes. E é no Evangelho de João, no capítulo 3, que nós temos sintetizado o resumo de toda a Bíblia, que é João 3,16. Porque a maior certeza, Deus, o maior de todos os seres, sem dúvida alguma, o maior de todos, soberano, porque Deus amou o sentimento mais nobre, o mundo, o maior grupo de pessoas, todos, de tal maneira, da melhor maneira, que deu o quê? O que ele tinha de melhor, Cristo, que nos deu o que ele tinha de melhor, que foi a vida. Para quê? A maior certeza, para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha o quê? A maior recompensa. Então é em João 3,16 que nós encontramos ali, diz que se toda a Bíblia for arrancada do mundo, como tentaram fazer no passado, mas uma pessoa ficar com esse texto somente, há poder nesse texto
para levar o mundo inteiro a uma conversão, se eles permitirem, é claro. No primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, nós vamos encontrar Jesus Cristo sendo revelado no capítulo 1, verso 1, como verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. E no verso 14, João 1,14, é revelado quem é o verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós formos ler João, no começo, é só substituir a expressão verbo pela palavra Jesus. No princípio era Jesus, né? Ele estava com o Pai, ele também é Deus, todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Uma revelação fantástica que João nos faz, que Jesus é o quê? O Criador de todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. No capítulo 3 nós temos esse encontro de Nicodemos, que era um grande homem, um grande líder, que vai e fica sabendo de Jesus. Vocês vão ver que todos os fatos narrados no Evangelho de João são fatos pelo poder da palavra. São fatos que acontecem pelo uso da palavra. No capítulo 2, Jesus faz aquele primeiro milagre, transformando água em puro suco de uva. Essa é uma informação importante, porque Jesus não era fabricante de bebida alcoólica. Aliás, a Bíblia diz que quem fabricar bebida alcoólica e vender, ele é réu de juízo. No capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos, e Jesus dá uma declaração bem interessante. Ele diz que ele não veio para condenar o mundo, né? Em João 3,17. E na realidade essa é a verdade mesmo. Ele não veio para condenar, porque condenado nós já estávamos. Ele não precisaria vir para condenar. Mas ele veio o quê? Para nos salvar. No capítulo 4, Jesus tem um outro encontro, mas agora com uma mulher difamada na sua cidade. A mulher samaritana na beira do poço. É uma linda história também. No capítulo 5 tem Jesus e um paralítico. No capítulo 6, Jesus se revela como sendo o pão da vida. E ali nós vemos que até os próprios irmãos de Cristo não acreditavam nele, né? No capítulo 8, irmãos, tem uma história maravilhosa de uma mulher que é levada para se encontrar com Cristo, mas em que condição? Seminua, e ela foi apanhada em flagrante adultério. E eles queriam colocar Jesus numa grande situação ali, numa sinuca de bico, vamos usar essa expressão. Porque eles pegaram aquela mulher, jogaram diante dele ali no pátio do templo e dizem assim: o que o Senhor diz que nós devemos fazer com essa mulher? Porque a lei de Moisés lá em Levítico fala que uma mulher pega o adúltero ou a adúltera deve ser o quê? Apedrejado. E essa mulher estava de fato nessa condição. E na realidade eles queriam colocar Jesus numa situação complicada. Por quê? Porque a lei de Deus diz: não matarás. Então queriam jogar Jesus nessa condição. E o que Jesus faz? Ele diz assim: muito bem. Realmente. Ele se abaixa e começa a escrever no chão. Alguns fatos ocorridos. E ele começa a colocar detalhes naqueles fatos, que as pessoas que estavam ali viam o que ele estava escrevendo, e diz que foram saindo um por um. A ponto, e a Bíblia é clara, dos mais velhos aos mais jovens, saíram. Depois que Jesus diz: quem estiver sem pecado,
atire a primeira pedra. E aí eles começam a ir embora, porque ali estavam os pecados deles. Detalhes que só aquele que lê e sonda os corações sabe. Né? E quando Jesus fica só ele e a mulher, o que ele diz para ela? Está no capítulo 8. Filha, onde estão os teus acusadores? Ah, Senhor, não tem ninguém aqui. Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. No capítulo 5, no encontro de Jesus com o paralítico, Jesus fala uma coisa também interessante. Quando Jesus diz assim: vá, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Olha, mas eu quero parar hoje, durante esses momentos que ainda temos, no capítulo 9. O capítulo 9 tem um encontro de Jesus com um cego de nascença. O encontro de Jesus com um cego de nascença. Capítulo 9 do Evangelho de João. É mais um encontro de Jesus. Verso 1 diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Irmãos, eu conheci um casal de cegos, lá na cidade de São Carlos. Até gravamos, na época, um programa, está escrito, em que nós os entrevistamos. Né? Um casal de cegos. Havia uma diferença entre eles. O Orlando havia ficado cego. Numa sexta-feira, ele e um grupo de amigos foram a uma balada. E na volta da balada, de repente apareceu um poste na frente do carro dele. E aqueles estilhaços cortaram todo o rosto dele. Ele tentou fazer transplante de córneas, mas não deu certo. Ele ficou cego de ambos os olhos. E fazendo um curso para cegos, porque ele tinha que se adaptar, e esse curso na Universidade Federal de São Carlos, aprendendo ali a mexer com o computador e adaptar a vida dele a essa nova realidade, depois principalmente de que houve o fato das córneas não terem dado certo, né? Ele conheceu a sua esposa, a Jo, né? E o Orlando e a Jo acabaram se casando e se batizaram na igreja adventista. Os dois eram cegos. E uma vez eu fui na casa deles, eu estava fazendo uma semana de oração lá, e eu dei risada porque a pessoa que foi comigo falou: Ailton, eu não acredito, olha a casa como é limpinha. Eu falei: é mesmo, né? Aí ele ainda falou, não vou falar quem falou, viu? Ele falou: rapaz, preciso trazer minha mulher aqui. Porque onde já se viu uma moça cega deixar a casa assim tão, né? E aí eu conversando com eles, e sabe o que ele me falou? Ailton, a coisa que eu mais gosto, claro, Jesus vai voltar, eu sei que eu vou voltar a enxergar, mas a coisa que eu mais gosto é de sonhar. Eu falei: é, Orlando? Por quê? Ele falou: porque quando eu sonho, eu enxergo. E aí eu pude entender a razão e o porquê da diferença de um cego de nascença e de uma pessoa que não é cega de nascença. Uma pessoa que é cega de nascença, quando ele sonha, ele não tem referência. Então ele sonha o quê? Ele ouve vozes. No entanto, uma pessoa que enxergou, quando ele perde a sua visão, ao ele ter sonhos, ele enxerga. Por isso nós demos o nome, naquele programa em que o Orlando e a Jo participou, de Uma Vida Sem Sonhos. E nós fizemos um paralelo entre esse cego daqui, de João 9, e a vida do Orlando e a vida da Jo. Então, um cego de nascença é uma pessoa que não tem sonhos. Ele não tem referência, ele não sabe como é o sol,
ele não sabe como é a lua, como são as estrelas. Eu acho legal alguns vídeos na internet, né? E eu recebi um que me chamou a atenção. Era de um menininho que nunca havia, ele tinha dificuldade de enxergar. E depois que ele operou, ele ficou assim, sabe, maravilhado. Aí ele saiu um dia, assim, eles moravam lá nos Estados Unidos, e ele olhou para cima e falou: mãe, o que é aquilo lá em cima? E a mãe dele falou: filho, aquilo são as estrelas. Ele não conhecia assim, não tinha essa... Que coisa maravilhosa. Pois bem, mas o texto continua dizendo que aquele homem era cego de nascença. No tempo de Cristo, uma pessoa cega, ele não tinha o que os cegos de hoje têm. Por exemplo, eu gosto muito do Andrea Bocelli. Tem ele cantando Pai Nosso com o coral Mormon. É uma coisa linda. Eu assisto muito, gosto de ver várias vezes. Ele cantando músicas de Natal, canções. E ele é um cantor cego. Sabe que ele é advogado por formação, né? Mas não exerce, ele é famoso porque canta. Stevie Wonder, né? É um cantor também, famoso. Ray Charles já morreu também, famoso. Sabe que existe uma indústria de automóveis, eu esqueci a marca, mas é um carro feito, ele é um carro assim feito por encomenda. E na linha de produção, a última etapa são pessoas deficientes visuais que trabalham. Porque o tato deles é muito desenvolvido e eles vêm passando a mão para ver se tem o quê? Alguma anomalia, algum problema ali na lataria. E depois eles fazem ali um sinal e as pessoas vão e corrigem. Né? Olha, os cegos hoje podem ler. Eles podem ler, né? Em braille, a Bíblia inclusive. Vocês sabem qual o primeiro livro do Novo Testamento que foi traduzido para os cegos? Evangelho de João. Exatamente por ter a cura do cego de nascença. E do Velho Testamento eles escolheram o livro de Jó. Porque a Bíblia em braille, ela é bem grande, eu já vi uma. E então eles escolheram livros separados antes de preparar toda a Bíblia, né? Agora já se tem essa Bíblia em braille. Então hoje um cego pode ler, ele pode estudar, pode até se tornar um cantor famoso, mas no tempo de Cristo não. O que fazia um cego? Pedia esmolas. E ele ficava num lugar onde passava muita gente. E ali ele ficava pedindo esmolas. E o texto nos diz que aquele homem estava ali, mas ele foi visto por Jesus. Jesus viu o cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Veja que coisa, né? Aqui é uma questão já antiga, essa questão de que a gente nasce pagando por erros ou nossos ou de outros. Essa questão de crer-se na imortalidade da alma em vidas passadas já é uma coisa bem antiga, viu, gente? E Jesus responde algo bem interessante, porque Jesus diz assim, olha: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Quando nascia uma criança cega, havia um questionamento. Muitas pessoas nascem cegas porque no momento do parto, se a mãe
tem uma doença sexualmente transmissível por nome de sífilis, aquilo pode afetar já. Então, na realidade, ficava ali o questionamento: foi o pai ou a mãe que teve essa doença aí, que no momento do nascimento passou para ele? E Jesus diz: não, de forma alguma. Ele nasceu assim para que se manifeste através dele o quê? O poder de Deus, a glória de Deus. Deus tem um poder formidável de transformar desgraças em bênção. Eu gosto muito de música, e há um hino no nosso inário, que é aquele hino Jubilosos, né? É o hino 14. Quem fez esse hino foi Beethoven. E acredite, as músicas mais lindas deste músico foram feitas depois que ele ficou surdo. Ou seja, músicas que foram compostas quando nem ele podia ouvir mais. A sua própria música, ele não tinha condições mais de ouvir. E quando a gente lê a história de Beethoven, a gente fica assim, sabe, pensando: como é possível? A 9ª Sinfonia de Beethoven tornou-se referência. Quando você pega um CD para gravar, a quantidade de tempo que tem no CD é a quantidade de tempo que tem a música, a composição da 9ª Sinfonia. Porque eles acharam que nenhuma música deveria ser maior que ela. É considerada uma música sublime. E uma música que foi feita por uma pessoa que ficou surda. Ou seja, uma pessoa que não mais ouvia com os ouvidos, mas ouvia com o coração. Né? Então, Deus tem um poder de transformar situações terríveis em bênçãos. Os problemas podem ser bênçãos disfarçados, dependendo da maneira como nós vamos reagir diante desses problemas. Voltando aqui para a nossa história. Cristo, no verso 4, diz: é necessário que façamos as obras daquele que enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha que verso maravilhoso. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas o que é que está escrito em Mateus capítulo 5, verso 14? Vós sois a luz do mundo. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou. Mas depois que ele subiu, ele disse: você agora é a luz do mundo. Ou seja, você tem que ser luz, você tem que brilhar. Você tem que... a sua vida tem que ser uma influência benéfica na vida das outras pessoas. O nosso testemunho, aquilo que nós fazemos, deve ser bênção para as outras pessoas. Por isso, irmãos, que é inadmissível um cristão que reclama, um cristão pessimista, um cristão que fica reclamando. Ele está fazendo aquilo que nós chamamos de desonrando a Deus. Por isso que eu falei, uma desgraça pode ser uma bênção, mas vai depender de como você vai reagir. Vamos continuar vendo a história deste homem. Dito isto, o que fez Cristo? Irmãos, esse milagre é um milagre muito complicado, né? Sabe? Cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou sobre os olhos do cego. Irmãos, Jesus curou vários cegos. Mas este cego tem uma maneira diferente de curar. O pastor Marcelo Rezende, que foi pastor nosso aqui, ele fez um sermão sobre esse capítulo aqui também. E eu me lembro dele falando da maneira como Jesus, no original, é apresentado aqui, fazendo esse lodo. Ele disse que no original é que Jesus ajuntou muita saliva e ao cuspir ele fez barulho. Não foi uma coisinha assim, sabe?
Ele fez barulho ao cuspir. Aquele cego sabia o que estava acontecendo. E quando Jesus passou o barro no olho dele, o que você faria? Limparia? Você não ia xingar? Irmão, se alguém me passar barro na cara, aí já é um outro. Mas veja, irmãos, aqui entram alguns detalhes a respeito daquele cego que nós precisamos identificar. Que virtude nós encontramos além da fé? A fé, é claro, vai estar ali. Mas nós encontramos algo muito interessante na vida desse homem. Se eu passar barro no seu rosto, o que você vai fazer? Não é creme, não é um colírio, não é um perfume, é barro com terra. Depende do? Irmãos, começa com H. Que virtude nós encontramos nesse rapaz aqui? Humildade. Humildade. Ele recebeu aquilo. Jesus, porque a Bíblia está resumida, né? Tem gente que já acha a Bíblia grande demais. Imagine se fosse contar todos os detalhes. Mas o que nós temos para nós aqui é que mais uma evidência de que Jesus é o Criador. Como foi que ele criou o primeiro homem? Do barro. Então aqui nós temos o Criador recriando os olhos. Aquele que criou tem poder de recriar. Que coisa maravilhosa, né? Só Jesus, irmãos. Por isso que ele pode transformar a você e a mim, um mentiroso em uma pessoa que vai ser proclamador da verdade, um adúltero num homem puro. Foi isso que ele fez com aquela mulher lá do encontro no capítulo 8, né? E o texto nos diz, eu tenho que concluir, disse, vai-te, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. A cura de Jesus foi por etapas. Eu não disse a vocês que o milagre era tudo pelo poder da palavra? Ele teve que fazer a parte dele. Jesus curou alguns cegos tocando, mas aqui não. Ele pegou e disse, vai-te. E ele saiu, foi até aquele tanque de Siloé, que quer dizer enviado, né? E ali ele se lavou, e no momento em que ele lavou, foi aí que ele recobrou o quê? A sua visão. Eu tenho que parar por aqui, porque já são 8:30. O fato de Jesus ter curado no sábado mostra mais uma vez que o dia de sábado é um dia especial, é dia de receber bênçãos. Existem determinadas bênçãos que nós só recebemos no dia de sábado. Ele é um dia abençoado. Os demais não são abençoados. Como o sábado, não. Podemos receber bênçãos nos outros dias? Podemos. Mas existe uma bênção que o Senhor colocou sobre o sábado, que o torna diferente. Está lá em Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. Ele separou o sábado, santificou e abençoou o sábado. Não diz que ele abençoou o domingo, não diz que ele abençoou a segunda, fala que ele abençoou o sábado. E depois nos mandamentos nós temos isso. Então, você vai encontrar vários milagres de Cristo. Aquele paralítico de João 5 também foi no sábado, né? Muitas curas. A sogra de Pedro foi no sábado. O homem da mão paralisada foi no sábado. Uma mulher encurvada por 18 anos foi no sábado. Mostrando que o dia de sábado é dia de recebermos bênçãos especiais. Agora, irmãos, este homem que antes não podia ver, que antes não podia enxergar, nunca havia enxergado, porque ele era um cego de nascença, ele foi curado. Curado por quê? Porque ele teve fé, porque ele foi humilde e ele obedeceu. Às vezes nós queremos coisas de Deus, né? Bênçãos.
Mas estamos nós dispostos a fazer aquilo que está ao nosso alcance? Eu fico pensando, tem gente doente, né? Muita gente doente. Agora, irmãos, será que um diabético... Eu quando era obreiro bíblico lá em Goiás, a esposa de um pastor, ela me chamou e falou: Ailton, santo de casa não faz milagre. Eu tenho um irmão, a mulher dele abandonou, ele é diabético, e ele está internado no hospital, aí pertinho da igreja central. Vai lá fazer uma visita. Porque eu já falei com ele para ele mudar de vida, mas ele vai perder as pernas logo, logo. O que ele tinha acontecido com ele? O que tinha acontecido com ele? A irmã dele, preocupada com ele, comprou umas botas térmicas para poder ajudar na ativação ali da circulação. Então ligava-se na tomada aquelas botas, né? E aquecia e tal. O que ele fez? Ele ligou na tomada e dormiu. Aí, como ele não sentia os pés, a bota esquentou demais. A hora que ele foi tirar, ele sentiu o cheiro, olhou, falou: nossa. Aí ele tirou as botas, só que uma parte do pé saiu junto. E estava ele lá no hospital, com a perna para cima, o pé assim, com uns buracos, né, onde faltava a carne. E eu perguntei para a enfermeira: onde é o quarto do fulano? Não vou falar o nome dele. É ali. Falei: tá bom. Aí eu bati na porta. Só que ele estava ouvindo televisão, não falou nada. Eu falei: quer saber? Acho que ele... Vou entrar. Abri. Na hora que eu entrei, esse homem levou um susto e jogou uma latinha de Coca-Cola no chão. Ele estava dentro do hospital, tomando Coca-Cola. Diabético, perdendo um pedaço do pé. Aí eu cheguei e falei: rapaz, não vai falar para minha irmã. Eu falei: mas por que você está fazendo isso? Você é diabético. E como você trouxe isso daqui? Não. Aí depois ele ficou me falando. Ele pagou para um camarada fazer isso para ele. Então eu pergunto: que adianta Deus curar uma pessoa de diabetes, se ele vai continuar fazendo besteira? Um bêbado que tem cirrose no pulmão vai continuar bebendo, ou um canceroso do pulmão que vai continuar fumando? Esse cego aqui nos mostra com toda certeza que nós precisamos o quê? Fazer a nossa parte. Os milagres de Cristo sempre foram milagres completos. Para a mulher, vai, não peques mais. A cura foi física, mas também foi uma cura o quê? Espiritual. O paralítico. E esse daqui também, irmãos. Sem dúvida alguma, uma cura plena e completa. Concluindo, vamos cantar o hino 14, que é o hino que eu mencionei. Mas eu quero lançar para você um desafio que veio aqui esta noite. Quais são os seus sonhos? Existe uma igreja por aí, não vou dizer o nome, mas que um dia, eu gosto de ouvir rádio, né? Aí eu achei interessante a ideia do pastor, viu? Bem criativo ele. Ele pediu para as pessoas irem na igreja e falou: quantos daqui têm sonhos e querem realizar seus sonhos? Aí tinha um monte de fronha. Aí ele orou, abençoou as fronhas e vendeu aquelas fronhas. Agora você vai pegar essas fronhas, colocar o seu travesseiro e deitar na certeza de que o Senhor vai realizar os seus sonhos. Mas, meus irmãos, esse texto aqui me mostra claro que o Senhor respeita os nossos sonhos e Ele não cobra por isso. O que Ele espera? Fé, obediência e humildade para nós aceitarmos a vontade de Deus na nossa vida. Essa noite nós vamos sair daqui, mas se você tem um sonho, se você tem algo que você quer, um pedido a Deus, a nossa igreja tem aqui a nossa arca da aliança, a arca da oração. Coloque o seu pedido de oração. Nas nossas colunas nós temos aqui um pedido, né? Um papelzinho. Coloque ali o seu pedido de oração e coloque. Se for por problema de saúde, seu ou de alguém, problema profissional, espiritual, por família, né? Alguém que está afastado, por alguém que está interessado, enfim, coloque ali. Ao final da programação, sempre, a irmã Ana ou o seu esposo, que eu vejo aqui, o irmão Orlando, eles vão ali, vão pegar e vão levar para o nosso grupo de oração. E eles vão estar orando. E abra o seu coração para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida.
bom? Que Deus nos ajude. Uma semana de vitórias para todos. E vamos cantar o hino 14. Jubilosos te adoramos. Vamos ficar em pé? Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e esplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador na glória, pões conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Lembrando esse hino, essa linda melodia, ela foi composta por um homem surdo. Não há limites para nós trabalharmos para Deus. Mesmo em meio a qualquer deficiência que tenhamos, e todos nós somos deficientes de alguma forma, né? Somos pecadores, mas o Senhor pode nos usar para sermos a luz do mundo, para ajudarmos pessoas sem esperança, para que eles, através do nosso testemunho, sintam também o desejo de fazer parte do povo de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, gratos pela orientação da sua palavra. Ó Pai, que nós sejamos luzes onde quer que estivermos, dentro de nossa casa, na nossa rua, na faculdade, na escola, que as pessoas, através das nossas atitudes, possam ser influenciadas a ponto de quererem também te servir e te amar. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que esteve aqui nesta noite. Assim como aquele homem que o Senhor restituiu a visão, que nós possamos ser curados também. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a sua voz. E que o teu Santo Espírito nos use para a tua honra e para a tua glória. Se porventura tem alguém aqui que está desiludido, perdeu o encanto da vida, que de alguma maneira ele possa perceber que o Senhor tem poder para realizar os nossos sonhos mais profundos. Na tua palavra está escrito: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que por nós opera. Isso está escrito em Efésios 3:20. Aquele homem cego de nascença, que queria uma esmola, ao encontrar-se com Cristo, ele recebeu muito mais do que ele queria. Ele não pediu para ser curado. Jesus viu a sua necessidade e atendeu aquilo que estava o clamor íntimo da sua alma. E ele pôde enxergar e tornou-se uma testemunha viva do poder de Deus na sua vida. Que nós também sejamos testemunhas vivas do poder do Senhor em nossa vida. Ao sairmos agora, convidamos o teu Santo Espírito a nos acompanhar, os teus santos anjos a nos guardar e proteger. Nos dê uma boa noite de descanso e amanhã um feliz despertar
te pedimos e em nome de Jesus agradecemos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Uma ótima semana a todos.